Olá, amigos do Centro Espírita Cearense, trabalhadores, ouvintes e participantes do Evangelho. Vamos dar início ao nosso momento de reflexão, de prece, de leitura, com uma mensagem de Chico Xavier com o título Confie Sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E com essa mensagem cheia de esperança e fé para os nossos corações, num dia amanhã melhor sempre que hoje, elevemos o nosso pensamento ao alto, o nosso coração às boas vibrações espirituais, e peçamos que as nossas aflições tenham um pouco de trégua, principalmente nesse momento de evangelho, que a gente consiga ter sintonia com as mensagens do Cristo, ter esperança, fé e confiança para passar pelas tribulações com resignação, com aceitação e crendo que tudo é para nossa melhoria e que não tem nenhum mal que perdure, bem como também não tem nenhum bem que nunca acabe, porque tudo passa, todo sofrimento também passará, mas para isso a gente precisa aprender todas as lições necessárias para a nossa evolução, e esse aprendizado vem fruto de muita elevação espiritual, de muito crescimento moral e de sintonia com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade superior e com o Evangelho como nosso guia e bússola. Que nesse momento possamos ter uma excelente vivência no Evangelho e que todos os aprendizados sejam colocados no nosso coração com muito afinco, para que transforme tudo isso em ação e ação que nos deixe cada dia melhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 4. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar sua solicitude. No Evangelho de hoje, no item 4, há questões importantes que precisamos refletir. Primeiro, por que a criança, quando nasce, já não revela qual a personalidade que ela tem, qual é o caráter? Então, os espíritos respondem que é para suscitar os cuidados, a ternura maternal. E porque o corpo é ainda muito frágil, ainda está em formação e é incompatível com o caráter de um adulto. Então, essa fase da criança suscita em nós, nos pais, esse carinho, esse zelo, esse cuidado. E aí a gente não pode tratar com tanta severidade, porque ele ainda está em formação. Então, quando os seres nascem, Deus dá
todos os aspectos da inocência para que os pais, através desse calor humano, né, dessa maternidade ou paternidade, possam não lhe imputar, quando a criança ainda é pequena, castigos severos ou cobrar aquilo que ele ainda não pode revelar, porque o corpo ainda não consegue manifestar toda a capacidade do espírito, né? Então a criança oculta o seu verdadeiro caráter, né? Mas ele está temporariamente adormecido, em razão da misericórdia divina que nos dá o esquecimento para poder, ao encarnar, quando gradativamente ele vai crescendo, ele vai se manifestando esse caráter, né? Na medida também que os órgãos vão se desenvolvendo, aí ele vai retomando a sua consciência. Então, diz o Evangelho que ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e aí vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Então, essa fase da inocência, essa fase de esquecimento é importante para que os pais também, além desse amor, desse cuidado, desse zelo, possam ir introduzindo conceitos, né, práticas, para também modificar, se for o caso, o caráter dessa criança. Então, esse importante estado da infância proporciona ao espírito um recomeço. E aí, com as informações novas, educativas, dos pais, da escola, da família, ele vai melhorando, né? Vai progredindo moral e intelectualmente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 385, ele diz: nesta fase é que se lhes pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas, lá no Livro dos Espíritos, né? Então é importante essa fase que o item 4 menciona, para que os pais de fato aproveitem essa nova semeadura, né? Tem um livro que é de Chico Xavier e Valdo Vieira, que se chama Caminha Alegremente. Tem várias mensagens. Tem uma mensagem também do Espírito de Verdade, que fala sobre as mãos, essas mãos prestimosas, que vão arrancar, né, em torno da criança, em torno da lavoura que está nascendo novamente e renascendo, atitudes valorosas, e devem extirpar do espírito aquelas recordações amargas, tendências que são suscetíveis de perturbar o caminho, né? Então, todo esse cuidado é necessário para que essa simplicidade, essa pureza de coração que demonstram as crianças possa ser muito bem aproveitada pelos pais para semear, né, novos conceitos, novas formas de ver o mundo, apagando dela, né, arrancando dela o que o Emmanuel chama de escauracho, né, em torno dessa lavoura nascente. Assim sendo, finalizamos o nosso momento sagrado de hoje com esta pequena lembrança dos textos da mão de Chico Xavier, onde ele diz: lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si próprio, e aprendemos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor em nós se faça luz para a extinção das trevas, que aprendamos a extirpar as trevas que não nascem, que não podem brotar na nossa própria existência. É preciso que elas sejam extirpadas. Que o Senhor nos proporcione a coragem, o ânimo e a fé para conseguirmos este desiderato, este fim, este objetivo de nos transformarmos
porque somente o Evangelho, com as suas reflexões e com o seu texto divino, pode nos abrir as portas da esperança e da mudança. Que mudemos enquanto é tempo e que o Senhor, na sua misericórdia, possa nos abençoar na noite de hoje mais uma vez, abençoando também as águas que estão próximas a nós, para que elas sirvam de tempero às nossas transformações, equilibrando os nossos centros de forças e nos iluminando à noite. Assim, acordaremos no dia seguinte, cheios de paz, de esperança e confiança. Que assim seja.